Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos iniciando um novo trimestre e podemos dizer que até aqui o Senhor nos sustentou. Desejo você a paz, a graça, a misericórdia e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que este ano de 2024 seja uma bênção na sua vida. Que os teus projetos e os teus sonhos continuem, que você não desista da sua caminhada, muito menos dos seus sonhos, muito menos dos seus projetos, mas que possamos entender a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mais uma vez quero desejar a você um feliz 2024. E para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Sou muito grata a Deus por esse projeto que Ele colocou em minhas mãos e eu sei que é Ele que tem me ajudado. Por isso não canso de dizer que Deus Ele é maravilhoso sempre, que Deus é bom o tempo todo. E por isso nós estamos felizes porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E neste primeiro trimestre nós vamos falar sobre o corpo de Cristo, sobre a origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. E na lição número 1 nós vamos falar sobre a origem da igreja. Será um trimestre um pouco mais fácil, porque terminamos um trimestre de missões e por falar nisso, comenta aqui como foi o encerramento do seu trimestre, se você leu a Bíblia toda no ano de 2023 e se você não leu, leia a Bíblia toda neste ano de 2024. Faça disso um desafio para a sua vida, não promessa, mas um desafio para a sua vida, para que você possa, enquanto existir, ler a palavra de Deus, que ela seja o seu alimento diário. Afinal de contas, Jesus, ele é o pão que é descido do céu. Então nós vamos falar sobre a origem da igreja. E não poderia deixar de ser o texto de Atos, capítulo 2, verso 1 a 2, e também o versículo 37, 38. Não canso de dizer para você aqui, professor, que leia todos os versículos citados pelo nosso comentarista, né, o irmão José Gonçalves. Será uma bênção esse trimestre comentado pelo pastor José Gonçalves. Será um trimestre maravilhoso, com certeza. Trataremos a respeito do que é realmente a igreja. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que é a igreja, esse trimestre nós vamos dissipar todas as nossas dúvidas, assim como foi o trimestre a respeito de missões e da missão da igreja. Muitos têm uma ideia ou um conceito errado a respeito da igreja de Cristo. Consideram a igreja local, se distanciam do projeto de Deus criado antes da fundação do mundo, chamado igreja. Você realmente sabe o que é igreja? A sua origem, a sua natureza, os nomes dados a ela no Novo Testamento? Você sabe realmente qual é a missão da igreja? Quem estudou o último trimestre sobre missões não terá dificuldades quando formos tratar da missão da igreja. Havia igreja no Antigo Testamento? Enfim, tudo que envolve a igreja de Deus em Cristo e seus mistérios discorreremos nesse trimestre. A maior dúvida de muitos estudiosos é, de fato, quando a igreja foi fundada. Aprenderemos a nossa função no corpo de Cristo, estudaremos a doutrina da igreja, eclesiologia, sua história, mudanças, crises, qual o impacto na sociedade antiga e atual. Estudaremos sobre doutrinas, propósito, entre outros muitos aspectos, trataremos na doutrina da igreja. A igreja, ela é visível e invisível, como corpo de Cristo, como noiva de Cristo e como uma comunidade de salvos. Diante de tantas heresias a respeito da igreja, é urgente estudarmos sobre esta doutrina tão importante.
Somente estudando esta doutrina podemos combater o antropocentrismo, o homem como o centro, a teologia da prosperidade, Deus como um meio de alcançar sucesso pessoal. Precisamos entender que a igreja é um corpo espiritual composto de vários membros e que cada um tem uma função neste corpo e que não tem nenhum membro mais importante do que o outro. Todos somos importantes para o bom andamento da nossa missão aqui na Terra. Podemos afirmar que a igreja é uma enorme tapeçaria de várias cores. Isso inclui povos, nações, línguas, etnias, sejam livres, servos, gregos, judeus, todas as cores e as suas diferenças formam o corpo de Cristo, a igreja. A igreja, ela é um organismo vivo e espiritual. Ou ela é uma instituição ou uma organização terrena estruturada e institucionalizada. A igreja é a única instituição no mundo autorizada a anunciar o evangelho. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. Lembrando que eu vou deixar um card aqui, se você quiser ser um assinante trimestral, ou receber apenas um PDF único. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do meu WhatsApp, como você faz para falar comigo, né? Quanto você vai dispor para receber todos os comentários semanalmente. O que devemos ter a certeza é de que Deus nunca teve um plano B. A igreja, ela não foi criada de improviso, ela sempre esteve nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Primeiro ponto, no Antigo Testamento. Quem era a congregação de Deus no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, né, o termo hebraico karal, é assim que se pronuncia, traduzido para o grego eclesia, que significa, entre aspas, assembleia, convocação ou congregação. O povo de Deus no Antigo Testamento, eles se reuniam debaixo do antigo pacto. Entretanto, era uma congregação mista, enquanto que na nova aliança é uma comunidade de regenerados, chamado de a igreja. Deus mandou que o povo se reunisse ao pé do monte Horebe para ouvirem os mandamentos divinos, para aprenderem a temer a Deus e a ensinar seus filhos a serem fiéis. Então, essa congregação, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, era uma separação de uma etnia, um povo tirado do meio das nações. Essas palavras, independentemente de ser no hebraico ou no grego, a sua tradução é igreja. São pessoas chamadas para fora do mundo, do pecado e de uma vida alienada de Deus. Mediante a cruz, né, de Cristo, nós somos reunidos em uma comunidade de salvos que compartilham das bênçãos e responsabilidades de servir ao Senhor. No passado, Israel era a congregação de Deus que se reuniam para aprender de Deus. Entretanto, não era a igreja. A igreja, ela é a junção de dois povos em um só. No Antigo Testamento, era a convocação de reunir-se em uma assembleia. O uso do termo karal no Antigo Testamento é o povo de Deus reunido em um sentido étnico, isto é, somente Israel, dentre todas as nações, era povo de Deus. Enquanto que a igreja é a mistura de todos os povos salvos em um único corpo. No plano da salvação, Israel e a igreja têm um papel diferente. Podemos dizer, a igreja é a extensão da nação judaica. No ponto 2, no Novo Testamento,
Vejamos a diferença entre congregação do passado e da igreja neotestamentária. No Antigo Testamento, era uma nação escolhida por Deus com a finalidade de tornar o nome de Deus conhecido e pelo simples fato de ser israelita, já fazia parte desta congregação. Era a etnia o favor predominante para se fazer parte desta congregação. Enquanto que a igreja são todos aqueles, independentemente da etnia, porém que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Não fazemos parte da igreja por adesão, mas por conversão. Há uma diferença muito grande em fazer parte de uma igreja local por adesão ou por ser simplesmente simpatizante e fazer parte da igreja invisível por conversão. Somos uma comunidade de adoradores comprados por um bom preço, o sangue de Jesus. É uma comunidade de crentes que se reuniram para adorar. Um único evangelista que fala da igreja é Mateus. Ele trata da eclesia, que está em Mateus 16, 18, em que Jesus afirma que Pedro é uma pedra separada, isso é o significado no grego, mas sobre a pedra ou sobre o leito da rocha firme, que é Jesus, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Então Jesus traz algo novo quando ele afirma, entre aspas, minha igreja. É diferente de uma assembleia de pessoas reunidas. Ele reuniria os cristãos judeus e gentios e formaria um novo templo, um novo corpo. Lucas somente falou sobre a igreja em seu segundo tratado, em Atos dos Apóstolos. Paulo, em suas cartas, ao se referir à igreja, ele sempre a denomina como uma comunidade de salvos. E, na sua primeira carta em Coríntios, ele chama os coríntios de santificados em Cristo e que andassem como o Senhor os chamou. Isso era o que ordenava a todas as igrejas. Além de disciplinar, ensinou sobre o uso correto dos dons espirituais dados por Jesus às igrejas. E ele também deu diretrizes às igrejas a respeito da coleta de ajuda aos santos. No ponto 3, nós vamos falar sobre a história da igreja. A igreja viveu seus primeiros 300 anos debaixo de perseguição e de morte. Com o passar do tempo, o imperador Constantino I, o Grande, foi o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo. E isso em 275 DC. Ele foi responsável pelo fim da proibição do culto no início do século IV, em 313. Constantino declarou o fim da perseguição dos cristãos no Edito de Milão. Em 325, ele convocou o Concílio de Nicéia, onde foi organizado o primeiro encontro ecumênico da história. Então, o ecumenismo, isso não é de agora. A nossa fé, ela é herdeira da reforma protestante no século XVI. Se assim não fosse, estaríamos ainda sendo enganados pela Igreja Católica. Em uma bula publicada por Pio IV, em 1564, ele afirma que a Igreja Católica é a mãe e mestra de todas as igrejas, que o Papa é o sucessor de Pedro, sendo ele o sumo pontífice, isto é, a ponte que nos liga a Deus e não Jesus Cristo, que a fé católica é a garantia de salvação e não mais o sacrifício de Jesus Cristo. Ele reverbera que Pedro é a pedra sobre o qual a igreja foi edificada e que fora da Igreja Católica não há salvação, que ela é a única e verdadeira igreja e que ela está também sobre a Bíblia Sagrada. E caso exista salvação fora da Igreja Católica, ela será instrumentalizada por ela mesma.
A suma de tudo isso que nós lemos, então, é que para eles ela se torna meritória no processo da salvação. O mérito é dela. A tradição protestante discorda veemente de tal heresia. A igreja ela é composta de pessoas regeneradas e batizadas após sua profissão de fé. A igreja é o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo. Cada crente nascido de novo faz parte da grande comissão, da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão inscritos no livro da vida, ou estão escritos no céu. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a igreja como criação divina. Ponto 1. A igreja como um ideal de Deus. Você já imaginou um projeto escondido por milênios? Ninguém conhecia este plano, nem mesmo o inimigo de nossas almas. A igreja não foi um plano B, mas um plano elaborado na eternidade. Agora imagina o privilégio dos apóstolos e profetas serem o canal de Deus para revelar este mistério. Assim como Cristo era um mistério oculto em Deus, a igreja também era um mistério oculto em Cristo. Nenhum deles, por isso, não haviam a igreja no passado, pois somente a morte de Cristo e a ressurreição pôde revelar esse mistério. Então, nenhum deles foi revelado lá no Antigo Testamento como aconteceriam todas as coisas. Se esse mistério não fosse oculto, com certeza o diabo tentaria frustrar também este projeto. Quando ele achou que tinha derrotado Cristo na cruz do Calvário, ele não sabia que ali é que estava a vitória do povo de Deus. Na eternidade, a igreja ela já existia. Foi um projeto feito para não fracassar. E por amor, enviou Jesus para morrer em nosso lugar e prover algo melhor a nosso respeito. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Imagina você amar alguém ou algo que somente existe em um projeto. Assim é a grandeza deste amor. Esta entrega não foi para que a igreja seja de qualquer forma ou comporte-se de qualquer maneira. Jesus se entregou por ela para a santificar. Fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos quem quisermos? Claro que não, mas para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Segundo ponto, a igreja como uma realidade concreta. Quando, de fato, a igreja passou a existir? Quando este mistério Deus concretizou? Sabemos que na eternidade o projeto foi idealizado e oculto por milênios, mas era um projeto que se cumpriria somente depois da vinda de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Ele veio na plenitude dos tempos e Deus faz congregar todas as coisas em Cristo. Vários teólogos e estudiosos, nós poderíamos listar aqui, N teólogos e estudiosos, quanto à sua opinião a respeito da concretização da igreja. Alguns acreditam ser em Mateus 16, 18, quando Jesus estabelece o princípio da igreja. Outros acreditam ser na crucificação, outros acreditam ser na ressurreição e outros no dia de Pentecostes. Ou que pelo menos no dia de Pentecostes foi a sua inauguração. Foi a partir do derramamento do Espírito Santo que a igreja começou a propagar o evangelho e continuou levando a mensagem da cruz até os nossos dias. A igreja é o meio pelo qual Deus nos provê alimento espiritual. No ponto 3, a igreja no Pentecostes. A primeira vez que a palavra igreja aparece é em Atos dos Apóstolos, pelo menos 24 vezes. Mesmo que a Septuaginta traduza caral no Antigo Testamento como eclesia ou igreja,
a igreja não existiu no Antigo Testamento. O que era um mistério, um projeto, a partir de Pentecostes, virou uma realidade espiritual visível. No último tópico, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre a igreja como a comunidade dos salvos. Primeiro ponto, regenerados pelo sangue de Cristo. Já disse que não pertencemos ao corpo de Cristo por adesão, e sim por conversão. Ela é uma comunidade de salvos que se arrependeram e foram batizados nas águas. Não era essa a mensagem pregada? João Batista disse: arrependei-vos e sejam perdoados os seus pecados. Jesus também disse: arrependei-vos. Os apóstolos também pregaram: arrependei-vos e sejam perdoados os vossos pecados. Quem crer no Evangelho e for batizado será salvo. Qual é mais importante? Fazer parte de uma igreja local, vivendo suas regras, sua interpretação particular do Evangelho, e que provavelmente não irá para o céu, ou se não fizermos parte da igreja invisível? Fazer parte da igreja local, visível, e não fazer parte da igreja invisível, há uma diferença muito grande. A igreja invisível é o corpo de Cristo, cujas regras são dadas por Ele, e viver uma vida de santidade. A decisão é sua. Qual destas duas igrejas você quer fazer parte? Ou, se você quer fazer parte destas duas igrejas. A palavra grega, entre aspas, metanoel, que significa arrependimento, mudança de mente, isso que é arrependimento, antes no pecado e agora em Cristo. O nosso comentarista, ele cita uma pesquisa do nível de confiança, né, está no livro de apoio, do nível de confiança das instituições terrenas. E a igreja, e também em todos os sites, né, se você procurar em todos os sites, você vai encontrar essa pesquisa, né, no Globo, na UOL, nesse CNT, muitas pessoas já fizeram esta pesquisa de nível de confiança das instituições. Então, o nosso comentarista também cita essa pesquisa, né, que foi feita. E a igreja é a instituição que tem o maior índice de confiança da população. Apesar de sermos 80% de cristãos, apenas 34,3% confiam na igreja. Este dado aqui é um dado da pesquisa feita em 2019 pela CNT-MDA, que é a Confederação Nacional dos Transportes. Entretanto, eu fiz outra pesquisa e encontrei outra pesquisa já feita em 2020 e do que é justiça eleitoral. Talvez esta confiança seja exatamente por ser uma instituição de salvos e a desconfiança seja em decorrência dos escândalos, né, dos crentes pertencentes às igrejas locais. No segundo ponto, selados pelo Espírito Santo. Muitas pessoas ficam confusas do que realmente seja o selo do Espírito Santo. Não podemos confundir revestimento de poder, que é autoridade para anunciar o Evangelho, para fazermos missões. Selo é o que recebemos imediatamente quando aceitamos a Jesus como Salvador. Nos arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos e santificamos nossa vida. Isso é selo, que independe de batismo nas águas. Ah, fulano não foi batizado, não vai ser salvo. Independe disso. Independe dos dons espirituais. Ah, eu não tenho nenhum dom espiritual. O selo independe disso. Ele independe do batismo no Espírito Santo. Ah, eu não recebi o batismo no Espírito Santo, eu vou ser arrebatado? Independe. O selo é quando recebemos no ato da nossa conversão. Jesus, depois de ressurreto, ele apareceu aos discípulos e assoprou sobre eles o quê? O Espírito Santo, o selo. Somente os selados serão arrebatados. Quando somos batizados no corpo de Cristo, formando um corpo. Então não importa quem você é, sua origem ou sua etnia. O importante é você ser salvo. No ponto 3,
o batismo de Cristo e do Espírito Santo. De uma coisa sabemos, que na salvação, quando recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo nos batiza nele, no corpo de Cristo. E assim podemos fazer parte do corpo, a igreja. Então, precisamos ser batizados pelo Espírito Santo no corpo para fazermos parte do corpo de Cristo e da igreja invisível. Aqui na salvação, o Espírito Santo é o agente batizador. Ninguém pode fazer parte do corpo se não receber o Espírito Santo. E somente por intermédio dele fazemos parte do corpo de Cristo. Agora, no batismo no Espírito Santo, Jesus Cristo é o agente batizador, cujo batismo é a capacitação que vem do alto. É o revestimento de poder. Esse sim é Jesus que nos batiza. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe em suas redes sociais para que meu canal continue crescendo e possa alcançar outros professores também. E eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Adão Nery, sua esposa, da AD, em Nova Lima, Minas Gerais. Está aqui o meu abraço. Deus abençoe vocês. Também para o pastor Valdo Ribeiro, na ADCD, em São Paulo. Também para a irmã Sueli, em Alvorada, Vila Velha, no Espírito Santo. E para meu querido amigo, pastor Jorvali, sua equipe de professores na AD Anchieta, no Espírito Santo, no Litoral Sul, Capixaba. E também para a querida irmã Simone, em Canaã, dos Carajás. Um forte abraço a todos vocês. Comece com fôlego o nosso primeiro trimestre do ano. Não perca um domingo das EBDs. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos vocês e novamente um feliz 2024.